Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre história, economia, intervencionismo, escola austríaca, de tudo um pouco, né? Tudo misturado. Baseado então em uma série de conhecimentos gerais, mas universalizados por diversos historiadores, e com acréscimo de um artigo de Ludwig von Mises, que eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam ver e ter como referência também, nós vamos analisar alguns aspectos econômicos e históricos da queda do Império Romano. E com isso tentar mostrar de que forma, até que ponto, a questão da intervenção centralizada, seja do Estado, ou no caso aqui do próprio Império Romano, né, que não se caracteriza como os Estados modernos, mas enfim, é um poder centralizado que de alguma forma quis intervir na economia também, até que ponto os resultados obtidos com esse tipo de intervenção podem ser nefastos e levar inclusive ao fim de toda uma civilização outrora muito próspera, né? Claro, para começar, seria importante a gente saber alguma coisa sobre o Império Romano, né? Sobre Roma em si. Então Roma, quando fundada oficialmente há mais de 700 anos antes de Cristo, era um reino, um reinado, passou a ser uma república na casa dos 500 antes de Cristo e logo antes ao nascimento de Cristo, quase na virada, né, entre uma coisa e outra, se tornou um império. Sobretudo no período republicano e imperial, Roma foi extremamente expansionista, em termos geográficos mesmo, territoriais. Roma conquistava todos os seus vizinhos. E ao conquistar todos os seus vizinhos, para isso, é claro que você precisava de uma boa estrutura militar, que Roma tinha lá algumas particularidades que a fez ter um grande sucesso militar, incluindo aí organização militar, táticas de combate, o próprio armamento romano, etc. Coisas, inclusive, que eles se apropriaram de outras culturas também, e fizeram a sua versão própria. Sistema de comunicação interno do exército, enfim, são várias questões. Mas a questão é que a civilização romana era relativamente militarizada. E conforme Roma foi se expandindo, isso sempre gerou uma via de duas mãos em termos civilizacionais. Porque Roma, ao conquistar um novo território, de alguma forma romanizava esse território em alguma medida e, por outro lado, absorvia elementos dessa nova cultura dominada. Nós podemos tomar exemplos icônicos dos próprios símbolos romanos. Por exemplo, aquele capacete. Quando a gente fala de exército romano imperial, a gente geralmente pensa naquele centurião com aquele capacete que parece que tem uma vassoura, né, em cima do elmo romano. Quer dizer, é um símbolo que facilmente nos remete à imagem de um romano. Mas, ao mesmo tempo, isso sequer era romano. Isso, na verdade, eles se apropriaram de tribos gaulesas. Bem como, por exemplo, o panteão de deuses romanos. Era um panteão de deuses da cultura helenística, dos gregos, dos macedônios, etc., que acabou sendo adaptado para a sua versão romana, né? Inclusive são às vezes mais conhecidos pela versão romana do que grega, porque dão nome aos planetas, né? Então, por exemplo, Afrodite, a deusa do amor grega, quando os romanos se apropriaram dela, digamos assim, eles a aperfeiçoaram na visão deles e a chamaram de Vênus. Hermes, aquele deus lá das asinhas, foi romanizado, virou Mercúrio, que também dá nome ao planeta, etc. Zeus virou Júpiter e daí por diante, né? Agora, além dessa integração cultural natural, outra coisa que essa forte expansão produzia era naturalmente uma integração comercial muito grande entre os locais já dominados e as novas conquistas. Então, por questões, às vezes, simplesmente geográficas, localidades diferentes possuem naturais aptidões também diferentes de produzirem determinados gêneros. Por exemplo, determinada cidade costeira pode ter uma facilidade para obter gêneros de pesca. Uma outra determinada região pode ter facilidade para ter produtos diferentes, produtos agrícolas. Outra região não tem muito como obter alimentos, é uma região montanhosa, mas tem bosques e florestas, e ali você consegue madeira para a construção de fortes, casas, ferramentas, etc. Então, com isso, com essa expansão e integração do império, porque conforme o império ia sendo integrado, os romanos faziam estradas entre uma cidade e outra. As cidades mais importantes, claro, não quer dizer que todo lugar tinha estradas, mas as estradas romanas são muito famosas por isso, né? E essa integração permitia, de certa forma, um enriquecimento cultural e econômico das próprias cidades envolvidas e permitia uma certa especialização do trabalho. Especializações do trabalho essas que tendem a gerar mais produção, a gerar mais riqueza no fim das contas. E outra característica também decorrente disso é que a possibilidade de um cidadão levar uma vida estritamente urbana ou estritamente rural e ainda assim ter acesso a tudo aquilo que pode prover uma cidade e a tudo aquilo que pode prover o campo. Ou seja, era possível que um cidadão romano nascesse e morresse numa cidade sem plantar trigo uma vez sequer na vida, e ao mesmo tempo ele poderia ter trigo para comer durante a vida toda. Com outras atividades que ele fazia, ele conseguia obter alimento do campo sem precisar plantar, sem precisar ir lá para o campo de fato para ter esse alimento, tudo isso através do comércio, né? Inclusive conseguia ter gêneros em épocas mais tarde, já um pouco, na época que Roma também domina o Oriente Médio, parte do Oriente Médio,
você conseguiria ter gêneros trazidos por caravanas de comércio lá de outros lugares do mundo que têm outras produções completamente diferentes das que você tem aqui localmente, na região de Roma mesmo, né? Na região aqui da própria Itália, do sul da França, enfim, essa região mais europeia. Então, essa característica organizacional, ela, como eu disse, ela só vai ser remontada muitos séculos mais tarde, na época, inclusive, que a gente começa a ter o que nós chamamos hoje de capitalismo. A questão, como diria o Ludwig von Mises, nesse artigo que eu deixo aqui na descrição, quando ele vai discutir essa época, não é de querer dizer se o modelo romano de produção era capitalista ou não. Isso não entra muito em pauta, porque, primeiro, é claro que esse termo sequer existia na época. E a própria concepção do que isso significa também jamais foi estruturada nessa época, não se tinha consciência alguma disso. Inclusive, em parte, o modelo produtivo romano era baseado também em escravos, o que é, inclusive, anticapitalista, no sentido liberal do termo. Então, é claro que existe uma mescla de elementos que você pode identificar, parecidos com o capitalismo, mas outros que não, ao mesmo tempo. Mas não é essa questão a ter em voga aqui na ocasião. Mas o caso é que isso produziu uma organização social parecida com a época da modernidade e que a gente tem até hoje. Então, por exemplo, nessa época haviam grandes cidades romanas, urbanas, portanto, de proporções que também só passaram a existir novamente muitos e muitos séculos mais tarde. Você toma o exemplo da própria cidade de Roma. Nessa época, estima-se que Roma tivesse cerca de 1.200.000, 1.300.000 até 1,5 milhão de habitantes, só na cidade de Roma. Se você for ver a população de Roma hoje, ano de 2016, ela é de 2.600.000, 2.700.000, alguma coisa girando em torno disso. Eu não tenho o número exato agora, mas se você reparar, ainda mais levando em conta a distância do tempo, o quanto a população mundial cresceu desde então, é uma diferença bastante pequena até, não é tão significativa. E aí toda essa estrutura, essa organização, essa integração de comércio, a possibilidade de uma vida urbana, grandes cidades e tal, acabou sendo diluído com o tempo, e aí entra um pouco da análise aqui feita por Ludwig von Mises, pela desintegração comercial e econômica de todo esse império, que acabou sendo decorrência também de intervenções estatais na economia. Nessa época, o estudo de economia se resumia a interpretá-la como um pequeno fragmento de outras áreas do saber, como a ética, por exemplo, e eram questões realmente muito primitivas. Eles, logicamente, não tinham consciência disso, não tinham consciência do que o controle de preços, por exemplo, poderia ocasionar em termos de organização social, ou mesmo a questão de adulteração da moeda, que são coisas que foram feitas mais à frente, não é? Mas a questão é que chega um determinado momento em que não há mais espólios de guerra significativos. Roma para de se expandir, naquele período conhecido como a Pax Romana, mas você ainda tem uma estrutura burocrática já bastante inchada, vamos chamar de Estado provisoriamente, tá? Não significa, não tem a mesma implicância que um Estado nacional moderno, mas vamos chamar de Estado a estrutura do Império Romano. Então a gente tem esse Estado bastante inchado, gastos abusivos e excessivos por parte dos governantes, e isso é uma constante histórica em qualquer civilização, em qualquer período do mundo, onde tem governantes tem gastos abusivos, já é esperado. E enquanto você está se expandindo, você consegue diluir bastante esse gasto com, seja governamental, gasto com a estrutura militar, com a estrutura do poder, porque você está sempre obtendo, através da força coercitiva, novas terras, novas riquezas, novos escravos, etc, etc. E quanto maior é o Império Romano, é claro que maior também vai ser tudo isso, todo esse gasto aqui que a gente acabou de citar. Então a gente acaba dizendo que Roma acabou sendo vítima da sua própria expansão em determinado momento. De tão grande que era, se tornou um edifício muito grande, vamos dizer assim, que acabou desmoronando. Então, apesar desse relativo sucesso interno, prosperidade econômica, conforme esses gastos crescentes e a dificuldade de manter uma estrutura cada vez maior, foi levando com que o Estado romano tentasse artificialmente superar esses problemas. Uma das primeiras coisas mais significativas que foram feitas pelos imperadores romanos foi a adulteração da moeda. A moeda utilizada, como a gente sabe, como meio de troca aí no comércio. E nessa época as moedas elas tinham um valor, não era um valor legal que a fazia correr forçadamente como são as moedas hoje. Nessa época as moedas eram de ligas metálicas, metais preciosos ou próprias pedras preciosas, que podiam ser utilizadas também pela sua raridade, a dificuldade que é você falsificar essas moedas, pelo menos em teoria. E elas acabaram sendo utilizadas como meio de troca. Só que chega um determinado momento em que o Estado ele já não tem mais tanto dinheiro, não tem como arrecadar tantos impostos, como conquistar novas terras, novas riquezas, e tem que manter aquela estrutura toda. O que eles começaram a fazer? Começaram a falsificar a moeda de circulação romana. Então o que eles faziam? Eles pegavam lá uma moeda de metal, arrancavam uma lasquinha, pegava outra, arrancava uma lasquinha, pegava outra, arrancava uma lasquinha, e assim por diante. Pegavam essas lasquinhas que eles juntaram, derretiam e faziam uma nova moeda.
Só que resultado, as moedas anteriores que foram utilizadas para isso, lógico, agora elas estavam menores, né? Então você reduz a quantidade de metal que aquela moeda representa, acaba sendo menor. Isso quando eles não pegavam outras ligas metálicas de menor valor e misturavam a prata, por exemplo, para dar volume àquela moeda, mas aquela moeda ficava claramente adulterada e as pessoas passavam a interpretá-la como uma moeda de menor valor, né? Moedas menores, que têm menos metal ou que têm outros metais misturados, acabavam sendo considerados como valendo menos. Os romanos utilizaram isso durante algum tempo para se financiar, assim como bancos centrais, na época da modernidade, pós-modernidade, durante muitas vezes também criaram dinheiro do nada, criaram dinheiro artificialmente, magicamente, para tentar se financiar os seus gastos, né? Inclusive a história republicana do Brasil é completamente pautada nisso. Os períodos mais significativos, o período do Vargas, do Juscelino Kubitschek, dos governos militares, até do tio Bigode lá, o Sarney, etc., Companhia Limitada, todos eles pautaram seus governos basicamente nisso, nesse mesmo modelo romano, criar moeda do nada, se endividar com todo mundo e dane-se o futuro. Pagamos o preço disso até hoje. Mas como o assunto não é o Brasil, vamos voltar para Roma aqui, vamos voltar alguns milênios atrás. Então os romanos começaram a falsificar a moeda, deterioraram o valor da moeda a um nível tão drástico que chegou ao ponto do próprio imperador romano não aceitar as moedas como pagamento para si. Ou seja, quando alguém queria pagar a moeda para ele, já que ele falsificava a moeda, ele sabia que a moeda não tinha valor. Então quando alguém queria pagar para ele alguma moeda, ele falava, não rapaz, não me dá isso aí não, me dá terras, me dá cavalo, me dá, sei lá, sua filha, me dá alguma coisa assim, que era comum na época, né? Mas não me dá dinheiro não, porque dinheiro eu não estou aceitando. Isso mostra o quão prejudicial pode ser a interferência de um Estado, de um poder centralizado na moeda corrente, né? De uma sociedade que seja, de uma nação, enfim. Ao deturpar completamente o valor da moeda, você faz com que as pessoas percam a confiança nessa moeda e retornem a um estágio anterior primitivo de comércio, que é o escambo, onde as pessoas passam a querer adotar novas outras moedas alternativas, porque aquela falsificada elas já não confiam mais, e passam a, alternativamente, também fazer trocas diretas. Você me dá a saca de trigo, eu te dou a galinha, você me dá a vaca, eu te dou os ovos, e assim por diante, né? O que é um grande entrave, um grande freio para a economia. E com essa falsificação toda de moeda, isso quer dizer que o Estado estava inflando a economia. Claro que eles não sabiam disso, mas eles estavam inflando a economia com moedas em muito mais quantidades e menor valor. Isso faz com que o preço de tudo aquilo que gira ali nas relações de troca se altere também. Então o preço dos alimentos se altera, o preço das armas se altera, o preço que o soldado vai cobrar para defender as terras lá nas fronteiras se altera. O preço do pagamento de qualquer serviço, qualquer importação, qualquer coisa nesse sentido vai se alterar também, porque a moeda vale menos. Então você precisa de mais moeda para fazer as mesmas compras de antigamente, digamos assim. E conforme os preços aumentam dessa forma descontrolada e muito abrupta, isso vai gerando uma série de distorções, uma série de complicações na economia. Isso altera a estrutura produtiva de como se faz as coisas, aquilo que a gente hoje chama de investimentos se altera, o consumo se altera, enfim. Uma série de complicações. E as coisas vão tendo a tendência a ter um preço cada vez mais alto, né? Cada vez mais crescente. E foi o que começou a acontecer em Roma. Então, conforme a inflação foi tomando conta do Império Romano, o preço dos alimentos, dentre outras coisas, começou a ficar cada vez mais elevado, em especial do trigo, que era a base da alimentação romana. Esse controle de preços gerou uma coisa que na época não se tinha consciência, mas uma consequência que é muito observável ao longo da história, em diversos casos específicos. Uma história recente do Brasil, nos anos 80, aconteceu com o controle de preços exatamente a mesma coisa, que é uma crise de abastecimento. O controle de preços artificial por parte dessa obrigação imperial, de que os preços dos alimentos ficassem sempre baixos, gerou uma distorção no sistema produtivo e de distribuição que sufocou essa integração comercial entre campo e cidade. Ou seja, se o preço de tudo, por conta da dilaceração do valor da moeda, essa distorção do valor da moeda constante, com isso todos os preços estão variando, todos os preços estão subindo, mas o preço do alimento não. Então quem produz alimento perde completamente a motivação, porque deixa de valer a pena o risco, todo o risco inerente associado à própria prática do cultivo, da condição de ter que transportar a coisa do campo até a cidade. No meio desse caminho você pode ser roubado, você pode ser assassinado e todo aquele tipo de coisa que era muito comum na época. Então, a motivação natural para o abastecimento da cidade se vai. E ao mesmo tempo quem está na cidade, os guerreiros, artesãos, ferreiros, serviçais de toda espécie, além de perderem a sua função natural por não terem a quem servir de nenhuma forma, eles também têm uma dificuldade imensa de conseguir alimentos, e isso representa a maior parte da população. Então, conforme a população vai tendo muitas dificuldades para conseguir alimentos, dada a crise de abastecimento, dada a crise de preços, isso faz com que
começa a ocorrer um êxodo urbano, onde as pessoas passaram a deixar as grandes cidades e passaram a procurar e se anexar a propriedades rurais, que é o que vai caracterizar exatamente a transição da Antiguidade Clássica para a Idade Média. Ou seja, os grandes proprietários dessas propriedades rurais são os que se tornaram mais adiante os senhores feudais. Eles acolheram então esse pessoal da cidade, a plantação local passou a ser voltada para o consumo interno e não mais para o abastecimento de cidades, e ali você tem uma relação de troca, em que aqui você tem alimentos e ao mesmo tempo alguma espécie de proteção, aqui no feudo, né, o que se tornou feudo, onde foram construídas grandes fortalezas, castelos, etc. Mais adiante isso, né? E aí o cara que outrora estava na cidade passou a levar essa vida novamente no campo, isolado. E isso, essa formação dessas pequenas células autônomas que eram os feudos, sufoca completamente essa antiga integração generalizada entre as grandes cidades. O próprio comércio entre elas, porque esses feudos, eles gerenciam os seus próprios recursos internamente, a sua própria defesa internamente, e eles podem levar a sua própria dinâmica interna sem necessariamente ter relações com os feudos vizinhos mais próximos, etc. O renascimento mais intensivo dessas relações de comércio e integração só vão acontecer mais à frente, com aquilo na época próxima das Cruzadas, quando ocorre aquilo que a gente chama do renascimento comercial urbano, que é onde essas características de antigamente, da época do Império Romano, em seu auge, voltam a ter um pouco mais de relevância e que se tornam predominantes, principalmente na era moderna, onde as grandes cidades voltam a ser os grandes polos, principalmente da vida europeia, né? E exatamente essa pulverização num poder centralizado, que era a figura do Império, em pequenas propriedades rurais autônomas, onde tem as suas próprias leis, os seus próprios senhores feudais, as suas próprias tradições locais e tal, é um dos elementos que impossibilita a própria defesa do antigo território imperial romano. Essa fragmentação e pulverização do poder impede a manutenção de um exército, de um grande exército, por exemplo, fronteiriço, que ficasse ali defendendo as fronteiras romanas das então invasões bárbaras, que até por conta disso eles se aproveitaram dessa fragilidade, inclusive para invadirem e retomarem territórios romanos e tudo mais. É claro que os romanos não simplesmente desaprenderam a fazer guerra de uma noite para o dia, mas foi essa desintegração entre as partes internas do império e essa impossibilidade de gerência de recursos, essa impossibilidade logística e de recursos de manutenção de um grande poder, que facilitou o próprio acontecimento de todas essas invasões bárbaras, que por sua vez dilaceraram o que ia sobrando do Império Romano, não é, que deixou de sê-lo. E bom, a análise do Mises, cujo artigo vocês podem acessar aqui no link da descrição, termina mais ou menos por aqui, né? Ele diz que essa falta, essa incapacidade, até muito natural da época, de não se compreender as relações causais da economia, de não se compreender os efeitos reais, que essa interferência no nível de preços, no nível de gastos do império, acabaria gerando tais e tais consequências que foram capazes, inclusive, de diluir o próprio sistema político. Não é? E isso é uma coisa muito interessante de ser observada nessa teoria, porque é uma coisa que tende a fortalecer a teoria e o autor no seguinte sentido. Se vocês... Pô, mas que caminhão doido é esse? Isso é uma coisa muito interessante de ser observada, porque nos mostra um pouco como funciona quando uma teoria tem alguma significância real, quando ela deve ser levada em consideração. Se você tem uma teoria que é incapaz de predizer o futuro e ao mesmo tempo é incapaz de explicar os fenômenos passados da mesma categoria, isso quer dizer que é uma teoria completamente vazia de sentido, que ela não se adequa à realidade em tempo algum. Agora, por outro lado, quando a teoria, quanto mais ela é capaz de predizer os eventos futuros e ao mesmo tempo é capaz de explicar os acontecimentos passados sem entrar em contradição consigo própria, isso denota que seja uma teoria bastante sólida, uma teoria de significativo grau de coerência interna e que, portanto, ao mesmo tempo também ganha um notório grau de confiabilidade. E acredito eu que seja exatamente por isso que Mises utiliza a queda do Império Romano, um evento extremamente significativo para a história, para exemplificar o tamanho do problema, o tamanho das consequências que podem decorrer de um elevado grau de intervenção na economia, elevado grau de intervenção no sistema de trocas, na moeda, no controle de preços e todas as implicâncias que isso pode trazer. Bom, então por enquanto é isso. Eu sei que é um vídeo bastante extenso, mas também sei que é um vídeo para quem tem interesse de fato no assunto, então quem tem interesse acaba vendo mais ou menos até o final, ou de repente dorme no meio, mas deve estar acordando já de novo nesse momento. Voltaremos em breve com mais vídeos, inclusive desse tipo. Por enquanto é só isso. Um beijo na alma de todos vocês e até a próxima.